Passando aqui pelo mato, eu sempre vejo isso aqui, ó. E sempre que eu passo por aqui, eu tenho a ideia de querer fazer um vídeo falando sobre essas plantas aqui, da diferença delas, como identificar a que é comestível e a que não é. Houve um episódio ali, bem no finalzinho dos anos 80, alguns rapazes que serviam o quartel e queriam se auto-treinar para o curso de cabo. Um deles me conhecia e sabia que eu era gincaneiro, me convidou para fazer as pistas de obstáculos, porque uma vez eu não sendo militar, o meu padrão de dificuldade seria diferente do padrão apresentado lá no campo, no exército. Então isso deixaria eles mais atentos, mais preparados para passar os obstáculos, né? Mas no entanto, esses caras vieram totalmente despreparados, cara. Eles foram para lá passar 3 dias e não levaram nada para comer. Levaram uma faca do tipo Rambo e disseram, não, é sobrevivência, vamos tirar aqui o nosso sustento do local. Só que assim, cara, sabe, é uma chácara que não produzia nada, não tinha nenhum alimento, não tinha nada para comer lá, não tinha nada para colher, não tinha fruta, não tinha nada. E eu achei aquilo uma grande estupidez, porque uma coisa é tu ir preparado para a sobrevivência, sabendo que no local apresenta algum tipo de caça, algum tipo de alimento. Isso ali foi total burrice, total estupidez. Enfim, dentro de uma cabana de costaneira que havia lá, eu encontrei um pacote de sal grosso junto à churrasqueira. Montando as trilhas de obstáculo, dentro da água havia um córregozinho que passava numa várzeazinha ali. Eu vi que na beira da água havia muito inhame. E eu fui lá, colhi eles, fatiei e com uma grelha que havia ali na churrasqueira eu assei como aquelas bistecas do Tom e Jerry, né? Salguei e estava bom, né? Gostaram muito, né? Não é ruim comer aquilo lá. E basicamente a nossa alimentação daqueles 3 dias foi baseada no inhame, que, levando em conta que se tratavam de militares, com conhecimento de sobrevivência na selva, que estavam se preparando para fazer o curso de cabo, eu não expliquei a diferença entre o inhame comestível e o não comestível. E baseando nessa não informação, aconteceram 2 incidentes, um muito grave e o outro por pouco não gravíssimo também. Um dos rapazes que estava ali fazendo a pista de obstáculos, depois ele foi fazer um rapel numa cidade próxima aqui, junto com outro companheiro, e encontrou o tal do inhame lá e colheu. E o outro insistindo que isso ali era venenoso, ele não, porque eu vi o Major Frank, foi esse o apelido que me deram durante aquela atividade, o Major Frank colheu, que comeu, eu comi, todo mundo comeu, que era muito bom. E o outro insistindo, não, eu não vou comer isso, que isso aí é venenoso. E o cara assou e ao pôr na boca ele sentiu as espetadas e porque era teimoso mesmo, continuou comendo, né, ingeriu. Cara, parou na UTI, cara. Foi uma intoxicação rigorosa, o cara parou na UTI, cara. Olha, por pouco não foi pra cidade dos pés juntos. Um outro incidente foi com um menino que não estava nessa atividade, mas ouviu falar da atividade e ouviu falar que eu usei o tal do inhame ali. Ele fez um trabalho de ciências para a escola, ele era do 2º grau, e ele foi falar sobre comidas alternativas, né, comidas não convencionais. E entre elas estava o inhame. A professora insistiu que ele não deveria ingerir aquilo ali, que era venenoso, e insistiu em usar. E quando ele experimentou, ele só pôs na boca, né? Ele não chegou a pôr para mastigar, só botou na boca, ele já se sentiu pinicando os lábios, e aí ele desistiu do negócio. Poderia, se ele fosse teimoso, poderia ter um resultado muito desagradável, né? E a grande diferença está ali, justamente na junção do
o talo, né, da haste com a folha. Se tiver alguma obstrução, não é comestível, é venenoso, evite ela, mantenha a distância. Isso aqui, ó, não importa se é um pouquinho, se é um montão, mas exatamente aqui, ó, estando fechado, o fruto dela é venenoso, não se deve consumir. Agora, se tiver uma passagem livre entre o talo e a folha, não houver nenhuma obstrução ali, ficar limpozinho, ela é comestível sim. Aqui, ó, passa livre. Tá? Então, cozinhe, asse, que tem uma garantia melhor, né, de que não vá se intoxicar, porque algumas toxinas elas perdem a sua ação após o cozimento. Quando eleva a temperatura, ela deixa de ser venenosa. Então agora você sabe a diferença entre essa batata venenosa e a não venenosa, e a comestível. Uma coisa que eu recomendo para você: evite ela. Se você não tem esse conhecimento, essa prática, evite. Veja se está tampado, não sei aonde, a menos que seja a única fonte de proteína, né, que você vai encontrar naquele momento, para não passar fome. Não vá para o mato passar fome, vá bem prevenido, né? Leve comida, tenha certeza que naquela época do ano tem determinadas frutas, tem determinadas plantas a serem colhidas que podem ser comestíveis, tá? Mas não faça essa coisa irresponsável de sair sem se preparar, sem estar prevenido em questão de alimento, de abrigo. Essa história de vou treinar sobrevivência, cara, eu prefiro viver do que sobreviver, tá? Vá para viver uma experiência legal na mata, mas nunca sobreviva. Talvez você não sobreviva.